Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, como de costume, vamos continuar aqui com as análises semanais dos episódios do anime da segunda temporada de Oshinoko, indo para esse 10º episódio. Semana passada que acabou não saindo ali vídeo de análise do anime, justamente porque não teve episódio, o 10º episódio acabou sendo adiado. É um tanto quanto estranho até essa questão, porque a produção do anime tá extremamente bem adiantada e tudo mais, mas eu sinceramente não me preocupo tanto, porque só faltam 3 episódios basicamente para acabar essa temporada, e o que mais requeria ali uma animação extremamente de ponta e tudo mais já acabou passando, que foi todo esse arco ali, o final na verdade, de certa forma, durante todo esse período da peça em si de Tokyo Blade. Mas isso não significa que o anime vai ficar parado, porque a gente tem algumas revelações um tanto quanto interessantes aqui nesse episódio, e a gente só tem mais 2 episódios. Bate aquela tristeza já, porque no fim desse mês basicamente a segunda temporada acaba, mas é quase que confirmado de certa forma que vai ter uma terceira temporada, do jeito que o Oshinoko faz sucesso pra caramba, então, e tem material suficiente, então é algo que facilmente terceira temporada daqui a alguns anos é um negócio bem realista e tudo mais. Mas o ponto é que, bom, antes de começar a falar sobre esse episódio mais especificamente, sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa esse 10º episódio de onde basicamente terminou o 9º episódio, com toda aquela revelação do Aqua ali falando ao Himekawa de que eles são meio irmãos por conta ali do terem o mesmo pai. E o próprio Aqua quer saber ali mais sobre o suposto pai dos dois, ainda mais que o Aqua acha que ele é o responsável pela morte da Ai, e acaba que depois os dois acabam aí indo para casa do Himekawa conversar um pouco mais, e a gente começa a ver algumas revelações bem interessantes. A mãe do Himekawa, que ela era ali uma atriz um tanto quanto famosa, já que ela fez ali uma novela que ia ali ao ar de manhã, apesar de ser um programa bem antigo e tudo mais, mas ela era uma atriz até que de certa forma bem famosa. Só que, bom, a mãe dele morreu. E ela morreu em um suposto suicídio amoroso com seu marido. Só que a gente vê que é um tanto quanto estranho, porque a própria manchete ali, a notícia que é colocada no jornal que nos é mostrada, fala sobre corpos de casal encontrados em aparente duplo suicídio em um chalé em Karuizawa. Um homem e uma mulher sem sinais vitais foram encontrados. Eles foram levados para o hospital onde suas mortes foram confirmadas, e de acordo com uma declaração da polícia, os falecidos ali eram basicamente a mãe e o pai do Himekawa, que eram atores. Só que, bom, o pai do Himekawa supostamente é o pai do Aqua, então separa e pensa. Então, o cara que o Aqua quer trazer vingança por conta da morte da mãe dele tá morto. Só que separa e pensa, até com um pouquinho mais de análise, o próprio Himekawa começa a comentar que isso aconteceu quando ele tinha 5 anos. E justamente por conta disso ele acabou indo para uma espécie de orfanato, e depois foi ali, acabou sendo adotado de certa forma pelo diretor que estava ali dirigindo toda a peça de Tokyo Blade. Mas, bom,
O Himekawa tem 19 anos, ele é 2 anos mais velho do que o Aqua, ou seja, o Aqua nessa época ele teria 3 anos de idade. Só que se a gente pegar e bater as datas, quando a Ai morreu, se eu não me engano, e isso ali sem fontes nenhuma nesse momento, porque eu não pesquisei agora, mas se eu não me engano, se minha memória não me falhe, Aqua e Ruby, quando a Ai morreram, tinham mais do que 3 anos, se eu não me engano. Então, as datas aparentemente não batem tudo mais. Também para e pensa que tudo isso daqui não faz o mínimo de sentido. Por que os dois ali iriam fazer esse suicídio duplo? E ainda mais, por que esse cara teria algum tipo de motivação para matar ali? Realmente é um lance que você para e pensa que tem algumas brechas em meio a tudo isso. É um lance que realmente o próprio Aqua acaba que não pensando muito, porque acaba pegando bastante em cheio ele, porque o cara que ele queria simplesmente trazer vingança pela morte da mãe dele, que era a pessoa mais importante para ele na vida inteira dele, acaba que ele descobre que essa pessoa tá morta. Então todo esse objetivo, que não era só uma vingança, era o objetivo dele estar vivo, foi completamente jogado no lixo. Então você para e pensa que ele vem com um imenso vazio no fim das contas diante de toda essa revelação, onde a gente até descobrindo que antes do próprio Aqua nascer, o pai do Himekawa já era casado. Então se aconteceu alguma coisa com a Ai, foi aparentemente quando o pai do Himekawa ainda estava casado, então ele traiu a esposa. São coisas que você começa a observar e não faz muito sentido. Você olha de um jeito ali um pouco mais crítico, realmente não faz tanto sentido. Realmente fica esse mistério, esse ar de mistério. Na verdade, o começo do episódio é assim, o meio do episódio é mais levinho, tranquilo, mas tem uma ceninha do final que, meu Deus, é aquele ganchinho miserável, porque tem 2 episódios, então você tá desesperado para que respondam ali todas as suas dúvidas antes, basicamente, que a temporada acabe. Mas a gente vendo ali que são reveladas mais algumas coisas e tudo mais sobre... Bom, essa questão de que o próprio Himekawa já odiava o pai dele desde criança, então eles não tinham uma relação muito boa, esse cara não era boa pessoa e tudo mais, mas ainda assim fica aquela sensação, aquele gostinho ruim de que não, o autor não faria isso. A obra inteira basicamente gira em torno dessa vingança do Aqua e no fim das contas vai ser tudo jogado no lixo. Realmente você fica meio preocupado com como as coisas vão seguir daqui pra frente, mas acaba que depois de tudo isso tem uma quebra de expectativa bem interessante, porque a gente tá com esse tom mais pesado. Do nada o Himekawa vê que ser um mulherengo é algo que corre no sangue da família, e isso ele descobriu principalmente quando ele observou ali a Akane e a Kana basicamente sendo seduzidas pelo Aqua, mesmo que o Aqua negue que não. E bom, ele de certa forma não tem muito interesse romântico nas duas, o que é uma pena, sendo sincero, porque eu só tinha a Akane nesse exato momento. Eu já falei isso em vários outros episódios atrás, aqui outros vídeos do canal. Mas pra mim, com quem ele terminar, a Akane ou Kana, pra mim tanto faz. Eu gosto das duas, as duas são mega carismáticas. Mas se vai ter alguma coisa de romance ou não, tá meio difícil imaginar. Mas o ponto é que o próprio Himekawa manda essa indireta, né? Pô, acelera e decide logo, porque senão tu para e pensa que já vai ser tarde demais quando tu já tiver em um suicídio amoroso com o suposto pai deles. Eu ainda digo suposto porque eu ainda fico realmente nessa dúvida se é o pai do Aqua ou não, porque tem algumas coisas que, sendo sincero, não batem direito com o que a gente já viu até então. Mas o ponto é que o Himekawa é alguém mega gente boa e tudo mais, e ele até ali realmente vendo, ele fica surpreso essa questão de, bom, ele acaba tendo um irmão mais novo.
E também uma irmã mais nova, só que eu acho que ele ainda não sabe sobre a Ruby e tudo mais, mas ele até fala, pô, não me chama de irmãozão, não, ou algo desse tipo. Então, as coisas começam a assumir um tom um pouco mais cômico aqui nessa parte do episódio. E a gente mesmo vendo, por exemplo, o Aqua que só volta ali pra casa no dia seguinte, a própria Ruby morta de preocupação se alguma coisa aconteceu com ele ou não. A Kana também, porque o Aqua sumiu da festa. E a Kane também. Então, o que, que esses dois estavam fazendo juntos? E também a própria Akane ali, que viu ali perguntando ele depois de mensagens se ele chegou em casa em segurança, que menores de idade absolutamente não podem beber algo alcoólico, nem mesmo ali que adultos peçam a ele. Então é legal ver ali a preocupação das três com a Aqua, que começa a simplesmente se envolver num mega vazio existencial, porque o grande propósito dele de continuar com tudo isso, de ter ali toda essa obsessão, acabou que no fim das contas sumindo. A pessoa que ele supostamente queria matar para trazer ali essa vingança por conta da morte da mãe dele, ele descobre que basicamente está morta. Então realmente destrói completamente o objetivo dele. Esse completo vazio, essa sensação que se sente com o Aqua no decorrer de todo esse episódio. A gente mesmo vê a estrela do olho dele, que é um negócio que ainda não foi explicado. E bom, só lembrando, tem paranormal nessa história, porque o Aqua e a Ruby morreram na vida passada e reencarnaram, então ainda até hoje a gente não teve essa explicação desse paranormal, essa questão dessas estrelas nos olhos. E do Aqua até interessante, porque a gente tem toda essa metáfora dessa quebra, esse sumiço basicamente dessa motivação do Aqua, esse vazio que ele começa a ter. A estrela que estava nos olhos dele simplesmente se despedaça e some completamente, como se ele tirasse um peso do ombro dele. A gente até vendo ele um pouco mais feliz, mais natural de certa forma, uma reação realmente mais normal, entre aspas, sem toda essa obsessão desesperada de conseguir trazer vingança e tudo mais. Mas ao mesmo tempo você fica com essa sensação de: e agora? Pra onde que a história vai? Porque, bom, você sabe que o mangá continua e tudo mais, o que eu já falei, tem material suficiente se pá até pra mais 2 temporadas, e o mangá já tá na reta final, então provavelmente 2 temporadas e acabe. Mas como assim? O que é que vai acontecer? Agora a gente vai ver só basicamente a trajetória da Ruby, basicamente, essa ascensão do grupo dela como idols extremamente famosos e tudo mais. Então realmente você fica na dúvida do que vai acontecer daqui pra frente. Mas a gente que vai vendo o novo grupo da Bicomate tendo essa evolução, 20 mil inscritos, que, meu Deus, cara, é muita coisa. É muita coisa, e até engraçado porque a Ruby e a Kana vendo isso como se não fosse nada, porque por mais que tenham 20 mil inscritos, eles ainda não ganham tanto dinheiro assim. Óbvio, eles ganham dinheiro bom o suficiente, e é óbvio e tudo mais, mas bom, eles são um grupo musical e tudo mais, então eles têm que sustentar ali todo esse padrão de vida, as roupas que eles vão para os shows, o transporte, tem que pagar ali o cara que faz as músicas. E eu tô me referindo a isso porque vai ter muita importância nesse episódio, nesse início de novo arco. Então realmente eles têm uns gastos e tudo mais. E é aí que a Mei tem uma ideia bem interessante. Por que simplesmente não fazer um vídeo de tour pelos nossos quartos? A própria Kana, na hora, é completamente contra a ideia, pelo simples fato de que ela não quer expor a privacidade dela para todo mundo. Mas, bom, a Mei sabe como convencer as pessoas, simplesmente porque, bom, a Mei que basicamente percebe que, bom,
Se a gente mostrar produtos de marcas famosas, a gente vai estar simplesmente fazendo um merchanzinho ali, né? Uma propagandazinha para uma marca X, uma marca Y e tudo mais. Então, com isso, a gente pode ganhar o dinheirozinho em cima com essa propaganda. Então, bom, propaganda significa a gente agradar uma empresa grande que, bom, eles não vão ali, bom. Você tá fazendo propaganda da minha empresa, da minha marca, sem eu autorizar, então para eu autorizar você vai ter que pagar. Então, aquela propagandazinha encheu o saco um pouquinho ali dos patrocinadores, ganhar um dinheirozinho em cima disso tudo. E, bem, a Kana aceita isso na hora. E a cena dela fazendo merchan, mas os nomes são censurados, é claro, então eu não sei se seriam realmente nomes de marcas originais ou pura zoeira, mas acaba que no fim das contas ela aceita isso. Mas a gente vê que a própria Kana resmunga de dinheiro e tudo mais, mas a gente vê o apartamento dela é um negócio bem luxuoso, até ela tem uma condição de vida relativamente boa e tal, e é um lance que ela mesma fala, que todos os famosos e tudo mais deveriam viver em apartamentos extremamente seguros, aquele sistema de segurança realmente mega avançado, porque, por exemplo, o perigo dos fãs malucos e, bom, isso lembra-nos a Ai. E, bom, a Ruby tá aí, então ela lembra, né? Porque quem matou a Ai foi um suposto fã dela, então essa foi pesada, realmente. Óbvio que a Kana não falou isso de propósito, porque ela não sabe ali de tudo isso. Mas a gente até realmente vê na própria Ruby depois, porque a Min comenta, pô, fazer também um tour pelo quarto da Ruby, só que no quarto da Ruby tá lotado de coisas ali da AI, pôsteres, cartazes, um monte de coisa mesmo que um fã teria, mas a Ruby não é só um fã. Ela é filha da Ai, e bom, esse é um segredo que ela vai levar pro túmulo. Então, realmente é um negócio que ela nunca vai querer contar pra ninguém, mas ela até começa a refletir algumas coisas sobre esse objetivo dela com a Bicomate, era conseguir ali continuar a trajetória e o legado da mãe dela, o qual ela tanto admirava, mas ao mesmo tempo também ali em relação ao doutor ali, que basicamente era o Gorou, que para quem não lembra é ali o Aqua na vida passada, o doutor pelo qual ali cuidava da Ruby na vida passada dela, quando ela tava doente e tudo mais, era o cara pelo qual ela também estava apaixonada. Só que ela até tentou ali depois ligar pro hospital, descobrir o paradeiro dele e tudo mais, tentar conversar com ele. Só que, bom, ele tá sumido. Mas você lembra que esse cara morreu porque ele reencarnou como Aqua, então é um negócio que ela não sabe disso, então você já começa a ver que, bom, de algum momento ela vai ter que descobrir tudo isso, porque tá meio óbvio que uma hora ou outra eles vão descobrir quem é um ao outro e tudo mais, então eles vão se relembrar em relação a quem eles eram na vida passada e como é que vai ser isso, porque, bom, a Ruby gostava do Aqua na vida passada, então é uma rota tanto quanto perigosa se a gente parar pra pensar, porque isso pode acabar indo dar num romance um tanto quanto errado, né? Mas é um ponto que a gente vai vendo ali depois que eles vão voltar para essa mesma cidade onde a Ruby e o Aqua morreram nas suas vidas passadas, justamente para fazerem ali um novo videoclipe. E a música é essa que vai ser feita pelo antigo compositor ali da Bicomate, o grupo original onde tava a e tudo mais. Só que o próprio Aqua nesse mesmo momento lembra desse cara e tudo mais, e pô, ele pode ter alguma conexão a mais com a Ai que eu não saiba, e isso pode ajudar ele a chegar até o pai dele, que seria o suposto responsável pela morte da Ai, só que na mesma hora ele lembra que o suposto pai dele tá morto, então meio que essa obsessão dele ainda existe, mas ao mesmo tempo
ele não perdeu aí a ficha de que o pai dele, que supostamente é o pai dele, tá morto. Então isso ainda é confuso, porque realmente é o pai dele, não é o pai dele, virou um verdadeiro caso de família, na verdade, isso daqui. Mas ao mesmo tempo você fica com essa sensação de preocupação, porque e se for? A vingança dele basicamente acabou. O que é que ele vai fazer daqui pra frente? Ele tá num completo vazio, basicamente. Então realmente você fica com essa preocupação, porque pra onde que a história vai andar? E ainda tem muita coisa a ser contada. Se parar pra pensar, a gente só tá na metade da história, então realmente pra onde a gente vai aqui pra frente? Mas o ponto é que a gente vê ali o Himura, que é basicamente o antigo compositor da Bikomatic, que, bom, eles ali, da antiga, na verdade, acaba também sendo a responsável ali por criar uma nova música para nova Bicomate. Só que essa nova música foi encomendada há um mês atrás e até agora o ser humano não entregou a música, então a gente vê a própria Ruby ali querendo fazer birra e dizendo pra que tem que ligar pra ele agora, pra puxar o saco dele, encher ali a paciência dele. Pô, bora, entrega logo a música, tu prometeu, teu trabalho. Então é até engraçado, porque a gente vê que no fim das contas a Ruby, com todo esse comportamento de criança, fazendo birra quando vai ali pra rua e vê um brinquedo que você quer muito, aí você começa a fazer birra, você pula no chão, você se joga no chão, você se esperneia, aí a tua mãe vem só na volta, filho. Só na volta, né? Até hoje eu ainda espero a minha pista de tubarão da Hot Wheels. Mas o ponto é que no fim das contas a própria Ruby sendo bem direta e bem sincera, porque ela realmente pensa com um olhar bem maduro, e até interessante porque ela disse que não é hora de eles serem maduros, realmente insistirem e tudo mais, porque o cara prometeu um prazo e não entregou, então vamos encher o saco dele. Só que é algo bem maduro quando ela fala de que idols não podem ser idols por tanto tempo, porque elas estão muito atreladas à imagem delas, e depois de certa idade as pessoas começam a demonstrar fisicamente e visualmente cada vez mais que elas estão envelhecendo. Então elas não vão ter mais todo esse apelo visual daquela aparência de uma garota bonita, jovem e tudo mais. Então realmente a própria Ruby bem preocupada com isso, apesar de ela mandar umas indiretas pra May, que pra quem não lembra tem 25 anos de idade, mesmo não aparentando, e dizendo que se elas enrolarem mais um pouco, a May logo bate aí a porta, tá 30 e poucos anos e tudo mais. Mas pô, 30 e poucos anos ainda é ser jovem, viu, gente? Pô, convenhamos. Apesar de eu ter menos da metade disso, eu tenho uns 17 anos de idade, pra quem não sabe. Mas o ponto é que a própria Ruby ali realmente tenta esse certo grau de maturidade, porque eles mesmos veem, o próprio compositor, que ele é alguém bem talentoso, o próprio Himura, ele era alguém extremamente talentoso, só que ele tá passando por um negócio chamado síndrome de estrela. Quando o compositor é jovem, ele pode escrever inúmeras músicas confiando no seu impulso e paixão. Só que ao longo ali dos anos de trabalho, ele escreve centenas de músicas e cada música é uma história diferente. Ele conta uma história diferente que ele queria contar e chega uma hora que ele já não tem mais o que contar. A inspiração dele, a motivação, a criatividade simplesmente some. Ele já fez tudo o que ele fez, tudo que ele queria fazer, já acabou basicamente essa vontade dele, porque ele não tem mais o que fazer. Só que aí entra a Ruby para resolver tudo isso, onde ela manda ali um vídeo basicamente mega empolgada. A sensação realmente extremamente envolvente, porque a Ruby ela é alguém extremamente carismática. Ela puxa basicamente o Himura, que estava de certa forma no fim do poço basicamente, porque completamente sem inspiração para escrever qualquer música, mas é a única coisa basicamente que ele sabe fazer. Mas realmente é bem interessante a gente vendo basicamente todo esse
carisma da Ruby puxar basicamente ele de volta, trazer inspiração de volta pra ele, porque ela elogiando ali as músicas que ele fez pra antiga Bicomate que ela ama e tudo mais, e ela não tá mentindo, ela tá sendo extremamente sincera no fim das contas, e ela realmente fala de fato com toda essa naturalidade, porque realmente é o que ela tá sentindo. O carisma dela realmente é um negócio extremamente contagiante, e a gente realmente vê de fato tudo isso. Ela realmente puxa ele de certa forma de volta. Ela traz com ele ali, com ela, toda essa figura carismática dela, ela traz de volta essa inspiração para ele. Só que ao mesmo tempo que a gente vê ali esse caminhar ali, seguir adiante da Bicomate com a própria Ruby conseguindo trazer essa empolgação, essa motivação de volta para o compositor, que logo logo vai criar uma nova música para elas, muito provavelmente, e ter com isso ali uma nova música para Bicomate continuar a fazer sucesso. Em contrapartida, o Aqua não tem mais o que fazer basicamente, porque a gente vê que a peça de Tokyo Blade concluiu a temporada de exibição, então todo mundo faz os shows que tinha que fazer, basicamente se despedem ali do público e pronto, basicamente acabou ali a peça, basicamente não tá mais em cartaz, só que a gente tem ali o término do episódio, porque a gente vê que eles vão ali para aquela cidade basicamente onde nas vidas passadas de Aqua e Ruby os dois acabaram morrendo, só que bom, a gente vê ali uma criança um tanto quanto assustadora e macabra. E bom, isso não foi colocado à toa, eu tenho total certeza disso. Então, quem é essa criança? E até parando para pensar, a gente começa a descer a espécie de um precipício. E lembra quem caiu de um precipício? Né? O Aqua, na vida passada dele, ainda mais a gente vê um corvo. Corvos são animais ditos por trazerem mau presságio, então realmente a gente vai estar ali entrando num arco cheio de revelações extremamente bombásticas, importantes, é claro, também para o decorrer aqui da história, mas ver como tudo isso e muito mais vai continuar já não é mais assunto para esse vídeo, porque eu já vou me despedindo de todos vocês, mas é claro que espero que tenham gostado desse vídeo aqui, justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!